Quantos minutos você consta? Em geral, 50 minutos, Uma hora. Aí tem o relógio da funcionando lá em cima. Bom, de qualquer forma... Aí a gente vê a hora, são 8, 7h15, 8h15. De qualquer forma, se estiver estourando, eu faço Boa noite aos presentes e aos internautas que estão nos acompanhando, como sempre, na internet. Sejam todos bem-vindos à gravação do programa especial Invenção do Contemporâneo. É um programa de cultura do Instituto CPFL. Esse evento especial integra a série A Energia na Cidade do Futuro, programa formulado pela Diretoria da Estratégia de Inovação em parceria com o GESEL, Grupo de Estudos do Setor Elétrico da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e Roland Berger. O programa vem debatendo e propondo soluções energéticas sustentáveis e inteligentes, relevantes para o setor elétrico brasileiro. No programa de hoje teremos Carlo Alberto Hengeler com o tema A Evolução para as Smart Grids, uma abordagem prospectiva de tendências e efeitos no negócio da distribuição. Após o encontro, o convidado irá debater com a plateia, portanto, vão pensando nas questões-chave, né, que vão ser levantadas. Desliguem os seus telefones celulares, por favor. E para falar um pouco sobre o módulo e a série de encontros, e também sobre o palestrante, chamo agora ao palco o curador, o professor Rivaldo José de Castro, que irá conduzir o evento de hoje. Então, vamos recebê-lo com aplauso. Já aprendi. Eu já aprendi. Bom, boa noite para todos. É um grande prazer estar aqui inaugurando a temporada 2014, uma temporada com pouca chuva, mas a gente chega lá, né? Hoje nós estamos, então, no 5º programa, né, da série. Na realidade, é o 5º tema que nós estamos analisando dentro desse P&D que a CPFL faz, né, através dessa política pública coordenada, estimulada pela ANEEL, né, que é a energia na cidade do futuro, né? Nós viemos trazendo questões mais gerais e agora a gente está indo para questões mais específicas, particularmente aqui a de hoje, que vai tratar sobre essa questão de geração distribuída, tá? E nós vamos ter o prazer de ter um professor especialista no tema, que fala a nossa língua, mas com um sotaque um pouquinho diferente, né? E eu pediria que o professor Carlos Hengeler viesse aqui para que a gente possa começar esse debate e embate de 60 minutos. Por favor, uma salva de palmas assim para o professor. Tudo bem? Bom, vamos sentar aqui. Muito obrigado. Bom, professor, primeiro queria agradecer, eu sei que o senhor vem de longe, de uma terra tão querida para todos nós, né, que é a nossa segunda pátria, para não dizer a primeira, né, e de uma cidade maravilhosa que é Coimbra, né, que ajudou muito a formar a intelectualidade brasileira lá desde o século XVIII, né, praticamente, né. E aí eu queria iniciar, se o professor pudesse me dizer um pouco qual é a sua atividade acadêmica lá naquela universidade tão bonita. Muito bem, muito boa tarde a todos. Eu gostaria de começar por agradecer o gentil convite à CPFL Cultura para participar numa iniciativa tão interessante como esta, de debatermos em conjunto temas da atualidade no âmbito do setor elétrico e energético em geral. E agradecer também ao professor Nivaldo Castro. Eu ia para dizer um velho amigo, mas acho que tenho que corrigir, um antigo amigo, para não ser mal entendido.
Eu trabalho no Departamento de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores da Universidade de Coimbra, digamos, alma mater da língua portuguesa, se está aqui alguém de Lisboa ou do Porto que me perdoe, não é? E o meu trabalho nos últimos anos tem sido, sobretudo, na área, por um lado, da pesquisa operacional, da otimização e dos sistemas de apoio à decisão, com particular enfoque no setor elétrico e, mais especificamente, na área da promoção da eficiência energética. No nosso Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento, designado por Inés de Coimbra, Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, temos tido o prazer de colaborar com um dos principais atores do sistema energético, em particular elétrico português, a EDP, exatamente na concepção e na avaliação das medidas de promoção da eficiência energética que as empresas do grupo EDP apresentam à ERSE, o nosso regulador dos serviços energéticos, no âmbito do chamado Plano de Promoção da Eficiência no Consumo de Energia Elétrica. Não é? É o PPEC. O PPEC, não é? que tem tido uma ação decisiva ao convocar de forma competitiva os atores do sistema energético, desde as empresas especificamente do setor até agências de energia, englobando também um concurso para empresas que não são do setor, mas com especial interesse, em que, por exemplo, grupos ecologistas, associações de defesa de consumidores, etc. Não é? E, portanto, tem sido muito grata esta colaboração numa área que nos parece absolutamente essencial, que é da eficiência energética. Apesar da aposta a que se tem assistido em Portugal, e penso que agora também no Brasil, nos últimos anos do investimento em geração com fontes renováveis, muito em especial eólica, 1 kWh verde pode ser mal utilizado ou pode ser desperdiçado, enquanto 1 kWh poupado, por definição, é poupado. E, portanto, a questão da eficiência energética é-nos particularmente querida no nosso trabalho de pesquisa. Aí eu queria aproveitar só para esclarecer, esse programa do PPEX é um pouco análogo ao programa de P&D que nós adotamos aqui no Brasil através da ANEEL. Lá o PPEX é promovido pela ERSE, que é a agência reguladora do setor de energia de Portugal. As metodologias que são diferentes, mas são uma expressão de política pública voltada para o desenvolvimento da tecnologia e da difusão da tecnologia no setor de energia elétrica. Tá? Agora, o professor tocou num ponto que talvez seja interessante aqui nós termos uma breve e sucinta descrição da estrutura do setor elétrico de Portugal, para que a gente possa entender que esse desenvolvimento tecnológico do smart grid, das redes inteligentes, possivelmente eles têm motivações diferentes entre o Brasil e Portugal. Eu gostaria de explorar isso, mas para que a gente tenha fundamentos nesse conhecimento, se o professor pudesse, bem rapidamente, explicar como é que é a matriz elétrica de Portugal. Pois, neste momento o mercado está liberalizado, quer na geração, quer neste momento no retalho, no varejo, no segmento da comercialização, com múltiplas empresas. Aliás, neste momento estamos a assistir a um grande incremento, aliás, impulsionado pela legislação, para os consumidores domésticos deixarem o comercializador de último recurso, portanto, cujas tarifas são ainda reguladas pela ERSE, e passarem para um dos comercializadores que estão no mercado liberalizado, portanto, já no segmento, na parte final da cadeia de valor do sistema elétrico, portanto, mesmo no varejo, no retalho.
E a matriz, assim, lá, como é que é a composição da matriz? Que me parece que Portugal fez um esforço muito grande de investir em fontes renováveis. Sim, sobretudo, portanto, temos as grandes hídricas. Este grandes, obviamente, tem que ser entendido à dimensão de Portugal e não de um país de dimensão continental como o Brasil. Nos últimos anos tem havido um grande incremento, agora, nos últimos 2, 3 anos, a desacelerar, fruto também da crise económica, da crise financeira e económica que estamos a viver na Europa e com particular intensidade em Portugal, mas a potência instalada eólica neste momento é da ordem, julgo, dos 4.600 megawatts. Em percentagem daria quase uns 40%. Portanto, sim, exatamente. 40%? Em cerca de 18 mil megawatts de potência instalada. Então, um pouco menos de 40%. Mas eu acho que isso é um dado importante nesse esforço de intercâmbio acadêmico, científico, né, que nós estamos desenvolvendo lá com Portugal, e que foi até graças a esse intercâmbio que o professor Carlos Rengler está aqui e faz parte da equipe de pesquisa desse P&D, né? O que nos assim, mostrou um avanço muito grande em relação ao Brasil é essa percentagem de energia eólica na matriz, né? Hoje nós temos 2%, 3%, quer dizer, e esse avanço impôs para Portugal mudanças de paradigma na operação, principalmente, né? E foi em grande parte motivado por isso que nós passamos a ter um interesse analítico muito forte sobre o setor elétrico de Portugal, porque mesmo ele sendo um país pequeno, ele tem uma matriz diversificada e tem fontes renováveis que nós não temos, que é basicamente no caso da fonte eólica e também um pouco de fonte solar. Né? Sim, sim. É ainda residual, mas já há algumas instalações de alguma dimensão. Tá, então, do geral, agora vamos tratar do tema que é a questão de geração distribuída, geração inteligente, distribuição inteligente, né? Que tem a ver com geração distribuída. E aí eu vou fazer uma analogia a um dos programas passados aqui, que nós tivemos a oportunidade de ter aqui presente, o Dr. Hübner, que inclusive está aqui presente, certamente vai lhe fazer algumas perguntas, né, instigantes na parte dos debates, né? Eu me recordo claramente, algo que chamou a atenção foi uns slides que ele apresentou, comparando setores de infraestrutura e algumas atividades econômicas, como é que eles tinham mudado ao longo do tempo do ponto de vista tecnológico, né? Ele até me lembro de uma foto do telefone, né, e o celular hoje. E quando chegou no setor elétrico, ele de brincadeira mostrou um medidor de 1920 e um medidor de 2000 e praticamente só mudou a marca. Né? Mas ali a tecnologia era a mesma, né? E me parece, aí eu vou entrar então assim, no tema, né? Me parece que essa questão de geração distribuída significa uma grande transformação tecnológica que está se impondo ao setor elétrico. Exatamente. Eu penso que, embora estas categorizações pequem sempre por ser um bocadinho redutoras, eu diria que, enquanto na Europa esta migração para as smart grids, e eu penso que com as smart grids necessariamente vai ter que ser um processo que talvez tenha algum paralelo com o do desenvolvimento da internet, ou seja, um processo incremental, não é? Penso que todos nós ainda nos lembramos dos dial-up modems, etc., e depois passamos para o ADSL, e depois para a fibra. Eu penso que vamos assistir na migração para as smart grids a um processo incremental deste tipo, de que os smart meters serão talvez a peça essencial, mas não a única. Eu dizia que
embora estas classificações possam ser um bocadinho redutoras, talvez na Europa este movimento seja, sobretudo, conduzido pela elevada percentagem de geração distribuída, geração de natureza intermitente, sobretudo eólica, e em tornar o consumidor final uma peça mais ativa do sistema, não é? Nomeadamente em transformar a demanda num recurso energético com capacidade de controlo e de gestão. Portanto, num contexto de otimização integrada dos vários recursos energéticos. Por contraponto, talvez nos Estados Unidos, que em certa medida estão mais avançados, nomeadamente na instalação mais massiva de contadores inteligentes, o núcleo seja, digamos, a preocupação central seja a questão de confiabilidade do sistema, ou seja, dotar o sistema elétrico de uma confiabilidade acrescida, ou seja, com um enfoque talvez maior nas questões de qualidade de serviço, que talvez, do meu conhecimento, naturalmente não tão completo como o vosso, seja um fator também determinante no Brasil, porque sendo a matriz energética brasileira essencialmente de fonte renovável, não é, grande hídrica, as questões de qualidade de serviço penso que terão talvez um peso maior na direção deste processo de migração de que eu falei. Quer dizer, na sua opinião, a distribuição inteligente lá na Europa, a geração distribuída, foi em grande parte motivada pelo fato de você ter uma matriz onde tem uma predominância muito grande de fontes não renováveis. A questão de emissão de CO2 também certamente deve ter contribuído. Né? E enquanto que nos Estados Unidos, e na sua análise, que até nós concordamos, no Brasil uma difusão dessa não vai se dar por esse motivo, porque a nossa matriz é muito renovável, seria em busca da qualidade, a possibilidade de você melhorar a qualidade do serviço. De melhoria dos indicadores de qualidade de serviço. Agora, lá em Portugal, houve também melhoria da qualidade de serviço? Sim, tem havido uma melhoria constante da qualidade de serviço. Quando se fala em rede elétrica inteligente, eu acho que devemos ter algumas cautelas, porque, de facto, acho que a rede elétrica já é bastante inteligente, não é? Mal estaríamos se não fosse. De facto, as smart grids, a rede inteligente de que agora falamos, não vai nascer do nada, não é? Tem já uma base tecnológica bem consolidada e é por isso que eu há pouco pus a tónica na natureza incremental deste processo, não é? De que a instalação dos smart meters será talvez a peça essencial até do ponto de vista da percepção do consumidor, não é? E do público em geral, mas que terá outras componentes, nomeadamente a nível de uma sensorização mais distribuída e o que joga coerentemente com esta preocupação de melhoria consistente dos indicadores de qualidade de serviço e depois com a instalação de tecnologias da informação e comunicação de forma, digamos, pervasiva, não é? Portanto, estarão por todo lado. Agora, você fez uma afirmativa que me chamou a atenção, eu gostaria que se você pudesse explicar um pouquinho mais. Você falou assim, não, atualmente o consumidor ele é passivo e com o Smart Grid ele pode ser um consumidor ativo. Exatamente. Eu penso que isto também radica um pouco, esta opinião, na experiência que temos tido, que eu há pouco vos dei conta, da construção das medidas de promoção da eficiência energética, em que temos trabalhado em conjunto com o Grupo EDP. De facto, o consumidor atual
vê a fatura mensal ou até bimensal, não é? E, de alguma forma, os contadores inteligentes vão induzir um processo de materialização do consumo de energia elétrica. Ou seja, vão requerer do consumidor uma atitude mais proativa, não é? Ao terem a capacidade, embora não haja ainda standards, padronizações destes equipamentos, não é? Mas, de certo, uma questão fundamental vai ser providenciar ao consumidor final informação em tempo quase real, informação quer instantânea, quer depois acumulada, quer em quilowatt-hora, que geralmente é uma coisa que os consumidores não sabem bem o que é, mas em reais ou euros já sabem melhor o que é. E, por outro lado, dar-lhes a capacidade de, por via da aquisição desta informação, terem a capacidade de controlar melhor os seus consumos, eventualmente havendo eu chamar-lhe para já uma entidade, não é? Algo que pudesse de forma automática jogar com informação vinda da rede, nomeadamente tarifas que na comercialização, eu não digo que refletisse exatamente os preços no mercado grossista, mas que tivessem uma maior variação, quer em frequência, quer em amplitude, e que levassem a um consumo mais inteligente por parte do consumidor final, que tipicamente está muito pouco alerta para estas questões, a não ser quando no fim do mês lhe aparece uma conta um bocadinho exagerada, não é? Quer dizer que no seu argumento, a possibilidade do ente regulador estabelecer tarifas diferenciadas ao longo do dia, certamente poderiam ser melhor entendidas e reagidas pelos consumidores, na medida em que você tenha condições efetivas de ver, sentir e operar sobre esses momentos no uso, por exemplo, dos seus bens de consumo duráveis nas residências. Exatamente, exatamente. Tirar partido da flexibilidade que tipicamente o consumidor, isto é, todos nós, temos da utilização de cargas no setor residencial, quer cargas com características interruptíveis, ou seja, cargas cuja interrupção de alimentação durante períodos controlados no tempo não degradam demasiado a qualidade de serviço. Estou a pensar em ares condicionados, estou a pensar em aquecedores elétricos de águas quentes sanitárias, por exemplo. Estou a pensar em cargas que podem ser deslocadas no tempo, as chamadas cargas cíclicas, não é? Máquinas de lavar roupa, máquinas de lavar louça, etc., que individualmente têm um pequeno consumo, mas quando agregadas ao nível de uma cidade, podem ter um efeito sobre o diagrama de carga agregado, que pode ser muito interessante para a utility poder dispor dessa flexibilidade, obviamente tendo mecanismos remuneratórios do próprio consumidor que está disponível para fazer ou uma interrupção por um breve período ou um deslocamento do funcionamento das suas cargas no tempo. E do ponto de vista tecnológico, vamos falar assim, desses equipamentos, dessa tecnologia, quer dizer, em que nível nós estaríamos, ou em que nível lá o seu centro de pesquisa vem trabalhando para a criação e difusão dessas tecnologias? Eu diria que estamos, do ponto de vista de implementação tecnológica, a um nível que eu classificaria de incipiente. Do ponto de vista conceptual, tenho aparecido na literatura científica da área
muitos trabalhos muito interessantes que têm exatamente esse objetivo, o de, para pôr a questão de uma forma mais simples, do escalonamento de cargas, tipicamente cargas domésticas, e, portanto, vendo-as do ponto de vista agregado, ou seja, as cargas que estão a ser servidas por uma determinada subestação, por exemplo, e fazer uma otimização integrada dos recursos energéticos. Não é? Há algo que, introduzido nesta equação, pode ainda contribuir, para além das tarifas dinâmicas e desta flexibilidade de utilização das cargas, que é o armazenamento. Não é? E estou a pensar não só no armazenamento estático, com baterias, mas numa situação de armazenamento em veículos elétricos. E, portanto, na dupla perspectiva de grid to vehicle e vehicle to grid. Ou seja, o carregamento dos veículos, tipicamente usando as horas de vazio, não é? E, eventualmente, a possibilidade de depois o veículo vender à rede em horas em que, tirando partido das tarifas diferenciadas ao longo do dia. Agora, você está tocando num ponto que talvez nos levasse a esse conceito de geração distribuída, né? Você falou em bateria, para você armazenar. Quer dizer, como é que a gente introduziria agora nesse nosso diálogo aqui a questão da geração distribuída? Ela é complementar à distribuição inteligente? Exatamente, é mais um elemento desta equação. Portanto, temos, por um lado, a gestão da carga, não é? Temos, por outro lado, o armazenamento e temos também a microeólica, o painel fotovoltaico no telhado da casa, que tem esse duplo propósito, não é? Portanto, de poder complementar a rede e poder servir também para autoabastecimento e ter a tal inteligência local que pudesse decidir quando é melhor armazenar e carregar o carro elétrico, ou vender à rede, ou fazer o deslocamento das cargas para um período tarifário mais favorável, etc. Portanto, esta perspectiva de otimização integrada de todos os recursos energéticos. Interessante. Quer dizer, implica dizer, então, que nós certamente teremos uma grande necessidade de programas computacionais que possam fazer com que esses equipamentos falem entre si e que eles possam otimizar, né, a carga com o preço. Exatamente. Nós temos em curso na Universidade de Coimbra um projeto em que estamos a querer desenvolver já alguns equipamentos, mesmo comerciais, que de alguma forma permitem o controle de cargas. Estamos a tentar desenvolver um protótipo com estas características que eu descrevi brevemente. Há uma questão há algumas questões técnicas que não são de solução fácil, e há também um aspecto, estamos num programa de pesquisa e, portanto, o nosso objetivo essencial é construir um protótipo. Mas não podemos perder, obviamente, de vista a viabilidade económica de um utensílio deste tipo, porque ninguém, obviamente, vai querer, a não ser aquelas pessoas mais amantes de gadgets eletrónicos, early adopters, algo que custa mais do que o potencial de poupança. Não é? Por exemplo, estamos a chegar à conclusão que arranjar forma de endereçamento de todos para ligar ou desligar cada um dos equipamentos exige, por muito barato que seja colocar lá um relés, etc., digamos, pode ficar um equipamento que já exige algum investimento. Eu
penso que será dado um clique, não é, que facilitará muito este processo, porque aí o custo marginal, o custo adicional será muito baixo, quando das próprias fábricas os equipamentos já vierem dotados dessa capacidade de endereçamento. Não é? Capacidade de endereçamento, né? Ou seja, exatamente, mesmo que seja local, ou seja, ter a capacidade de ter um aparelho que possa, dotado desta inteligência que eu tenho estado a descrever em traços gerais, e que possa, através de protocolos de comunicação de baixo custo energético, tipo Zigbee, endereçar localmente cada um dos aparelhos na casa. Pelo que você está falando, a gente pode reforçar também essa oportunidade de negócio, de desenvolvimento de softs, exatamente, né, para poder fazer esse gerenciamento, né? Exatamente. Eu penso que haverá aqui uma grande oportunidade de negócio para muitos intervenientes. Não é? A Smart Grid vai gerar, quando estivermos, e de certo, eu penso que o caminho neste momento é absolutamente imparável. Obviamente que os ritmos de progressão vão ser diferentes, de acordo com a capacidade financeira dos países, não é? Portanto, na Europa as coisas vão ser mais lentas, não é? Necessariamente. Com os mandatos regulatórios, depende muito se esta migração vai ser deixada, digamos, às forças do mercado, ou se vai haver mandatos regulatórios claros para isto, mas penso que é um percurso que já iniciamos e que é absolutamente imparável. Dizia que vai haver muitas oportunidades de negócios de valor acrescentado para muito tipo de intervenientes, porque necessariamente vão ser gerados enormes volumes de dados, não é? Em termos de perfis de consumo, etc., que por um lado também colocam problemas de segurança e de privacidade, que é também, não é tudo um mar de rosas, não é? Obviamente também haverá problemas deste tipo a endereçar, mas que quer as utilities, quer as ESCOs, as Energy Service Companies, portanto, empresas de serviços de energia que poderão prestar serviços de valor acrescentado, diferenciados em termos dos consumidores, para ajudar a gerir o seu consumo de energia elétrica, consumo, mais microgeração, mais armazenamento. Não é? E você en passant, tocou num ponto aqui que, para nós aqui do Brasil, um ponto muito importante, que é o papel da agência reguladora, né? Você já conhece o nosso setor elétrico, né? Já teve várias vezes aqui no Brasil, nós já realizamos vários eventos lá, em parceria lá em Portugal, queríamos até realizar mais, né? Assim, porque são sempre muito agradáveis, né, visitar esse país tão pequeno e tão belo, né? Mas eu queria ver assim, como é que na Europa, de uma maneira geral, e em Portugal em especial, como é que o agente regulador ele atuou, para que nós possamos fazer algum tipo de analogia aqui com o marco regulatório brasileiro? Pois, neste momento em Portugal, o que temos é apenas uma instalação piloto na cidade de Évora, que aliás tivemos o prazer de visitar em conjunto, guiados por responsáveis. Até vale a pena destacar que o diretor aqui, o Fernando Mano, e membros da equipe dele fizeram parte dessa delegação que levou o diretor da ANEEL, o Dr. Romeu, o diretor da EPE, o Amilcar, né? Exatamente. E nós visitamos lá Évora, só para destacar que CPFL já está atenta a essas inovações, né? Pois, em Évora, eu confesso que a nossa visita foi a primeira vez que vi em loco, mesmo a funcionar todo o sistema, e penso que ficamos bastante impressionados com as capacidades que o sistema já
já detém. Há uma grande indefinição a nível do rollout para o resto do país, embora seja um país pequeno. Não houve ainda um mandato regulatório claro para a migração dos contadores inteligentes e das funcionalidades acrescidas das smart grids para todo o país. Portanto, tem estado a ser um processo muito lento. O país europeu que está mais avançado nesse aspecto é a Itália, não é? Onde o processo começou em 2001 e houve em 2006 um mandato regulatório claro, compulsório, para a instalação dos contadores inteligentes, que julgo que neste momento já deverão atingir mais de 85% dos consumidores. Há outros países europeus também com intenções. Há a diretiva da Comissão Europeia que o impõe até 2020, embora a diretiva da União Europeia está escrita naquela linguagem dos eurocratas de Bruxelas, não é? E tem uma salvaguarda, ou seja, diz que devem ser instalados até 2020 se as análises custo e eficácia se revelarem positivas, não é? Ora, não é difícil que se revelem negativas, não é? E, particularmente, portanto, nesse momento, não é? Particularmente neste momento. E, portanto, está a haver algum abrandamento em relação a este processo de migração, cuja face mais visível para o consumidor é exatamente a instalação dos medidores inteligentes. Há na Europa talvez diversas motivações relativamente diferentes de país para país, não é? Segundo sei, a Dinamarca é neste momento o país que tem maior investimento em projetos de smart grid, quer per capita, quer por quilowatt-hora consumido, quer na Dinamarca, na Suécia e penso que também na Noruega, uma das motivações essenciais é a disseminação dos veículos elétricos. Em particular, a Noruega é talvez o país da Europa com o maior incremento de taxa de posse de veículos elétricos. Em Espanha, a literatura aponta sobretudo a qualidade do abastecimento como o fator essencial da migração para as smart grids. Em Portugal, eu diria que para além do tal papel mais ativo do consumidor de que já mencionámos, a integração das fontes renováveis é talvez o driver, para falar em português, essencial. A Itália, talvez a redução das perdas não técnicas, ou seja, um eufemismo para furtos de energia elétrica. Lá tem muito carioca lá na Itália. Então. Tem muito latino, não é? Tem muito latino, carioca. Na Holanda é sobretudo a melhoria técnica e a indução de uma certa mudança do comportamento do consumidor, não é? No sentido de um consumo mais eficiente. Em França tem sido, sobretudo, o aumento da informação prestada ao consumidor, as questões de controlo e gestão da demanda e também um incremento do mercado retalhista, não é? Portanto, da parte da comercialização. Olha, interessante, professor, quer dizer, esse quadro que mostra como a difusão dessa tecnologia é praticamente inevitável, nós vamos avançar. Mas as experiências num continente que hoje é unido, elas se dão de uma maneira totalmente diferenciada. Né? Mas o professor colocou um aspecto que talvez fosse bom a gente olhar um pouco aqui para o modelo brasileiro, né? Quer dizer, na realidade, para a realidade brasileira. Né? Você falou na questão de custo, né? Essa relação custo-benefício. E todos esses países têm rendas per capita bem maiores do que o Brasil.
e algum desses países estão sofrendo mais do que outros a questão da crise financeira, né? Na realidade, essa variável custo-benefício, ela é uma variável que tem um peso muito grande, particularmente enquanto você não definiu padrões. Exatamente. E você ainda não tem uma escala produtiva desses bens e desses softwares, né? Essa, aliás, é uma das razões pelas quais a Alemanha está a adotar uma postura muito cautelosa na instalação, na disseminação dos contadores. Mesmo sendo o país mais rico. Exatamente, dos contadores inteligentes. Como é que você explicaria eu tinha, naquela apresentação, uns slides e escolhi do que encontrei na literatura 2 casos extremos que têm a ver com a questão que o professor Nivaldo colocou. Um é uma experiência na Dinamarca, em que faz uma análise custo-benefício, em que conclui pela não viabilidade, com base meramente, obviamente, haverá fatores, elementos de decisão de natureza mais intangível, não é? Que conclui por um custo-benefício negativo, não é? Ou seja, num certo horizonte temporal, os custos associados à instalação dizia respeito a uma região, os custos associados à instalação de medidores inteligentes era superior aos benefícios que podiam ser retirados, incluindo uma gama muito alargada de benefícios, desde a redução de fraudes e furtos, que também há na Dinamarca, não é? Não são só os latinos, desde as vantagens associadas à diminuição dos custos de faturamento, por exemplo, etc. Mas que os custos incorridos eram relativamente superiores. Tinha um outro estudo da British Columbia Hydro, no Canadá, em que o resultado era exatamente o contrário, ou seja, concluía por uma supremacia dos benefícios em relação aos custos, incluindo basicamente, até talvez um pouco mais detalhado, eu depois posso disponibilizar essa informação, incluía um menu relativamente vasto, não é, de benefícios, que tem a ver com a diminuição de fraudes, a um nível mais significativo do que nós pensaríamos em relação ao Canadá, com a questão dos custos de faturamento, com a questão de aferição dos consumidores, com a questão da capacidade de fazer remotamente operações de desligar, religar, etc. Não é? E aí, no cômputo geral, era amplamente positiva a decisão. Obviamente que o estudo dinamarquês, que concluía pelo valor negativo na análise benefício-custo, também depois fazia uma análise de sensibilidade baseada em cenários, ou seja, há ainda muita incerteza relativa a muitos dos custos, também derivada da falta de padronização que mencionou, portanto, em certos cenários, o valor negativo do benefício-custo caía dentro da margem de incerteza que era cenarizada. Eu acho que é importante a sua colocação no seguinte sentido da questão do cálculo dos benefícios, né? Porque como isso é uma inovação tecnológica que cria um novo paradigma, talvez os benefícios sejam diretos, principalmente indiretos, sejam difíceis de quantificar e de precificar numa relação com os custos, porque os custos são concretos, quanto é que custa aquele equipamento, né? Então, acho que tem esse aspecto. Agora, do ponto de vista dos equipamentos, o fato de que se você tiver uma padronização e uma escala, isso eu acredito que você vai ter uma curva de custos decrescente muito mais
rápidas e significativas. Não? Exatamente. Estou convencido disso, que a escala e a padronização vão, de facto, induzir que os custos, quer os custos de investimento, quer depois os encargos associados à gestão e manutenção decresçam nitidamente. E se, como toda a literatura científica da área indica, os volumes de diversidade e quantidade de dados gerados propiciarem o aparecimento de novos nichos de negócio de valor acrescentado, não é? Nomeadamente ligados à gestão energética, penso que, do ponto de vista societal, os custos vistos numa perspectiva societal serão amplamente compensados. Professor, também vale a pena destacar na sua exposição, já em vários momentos foi citado esse elemento novo, que é a quantidade de informações que podem ser gerados e que podem gerar benefícios, né, a partir da distribuição inteligente dos medidores, porque realmente você passa a ter uma radiografia instantânea e ao longo, né, de todo o dia útil de como é que se comporta o padrão de consumo da determinada residência, do determinado consumidor. Né? Pois, não só no ponto de consumidor final, mas ao longo de toda a rede, porque, como eu disse há pouco, quer dizer, a rede elétrica já é inteligente, não é? E vamos dotá-la de mais inteligência no tal processo incremental e, portanto, toda a caracterização ao longo de toda a cadeia do setor elétrico, eu penso que vai ser, vamos dispor de mais informação e essa informação, através de uma sensorização mais fina, vai permitir, por exemplo, que muitas operações que neste momento exigem deslocação física possam, por exemplo, ser feitas de forma remota, não é? O que é tipicamente, claramente, um benefício que pode ser quantificado. Não é? De facto, esses volumes de dados vão necessariamente ser gerados. Há problemas, e já também alguma literatura sobre isso. Vão haver problemas de segurança e de privacidade, não é? E que, obviamente, vai ter que haver uma regulação relativamente estrita sobre isso, não é? Quer dizer, se toda a gente começa a saber que o meu padrão, o meu diagrama de carga da minha habitação indica que eu nunca estou em casa das tantas às tantas horas, quer dizer, não me agrada nada que isso seja conhecido assim, ou possa ser conhecido por muita gente, não é? Mas isso, por outro lado, permite que sejam caracterizados determinados perfis de consumo que permitirão, de certo, que haja ofertas comerciais adaptadas a esses perfis de consumo. Particularmente com tarifas diferenciadas. Com tarifas diferenciadas. Não é? Agora, o professor tocou num ponto, se a gente pudesse explorar um pouquinho mais, né, que realmente nós estamos analisando muito o lado do consumidor, né, e não estamos olhando isso ao nível da rede. Né? E como aqui o Grupo CPFL tem concessionárias, né, com redes muito capilares, particularmente porque a área de concessão é uma área que tem níveis de renda e DHs bem acima da média nacional. Talvez a gente pudesse, se o professor pudesse desenvolver um pouco mais esse aspecto da rede, porque a rede é inteligente, mas ela tem custos afundados, né? Ela já tem investimentos que você fez ali, né? Dentro de um determinado paradigma. Né? Quer dizer, eu entrar com um novo paradigma, eu não vou ter um problema da amortização do investimento que eu fiz. Quer dizer, talvez se a gente usasse, logo no início, o professor colocou bem, não, isso aqui é incremental, será que...
Eu penso que essa questão do incremental é a chave. Portanto, neste momento, a CPFL e as empresas sabem, todos nós estamos habituados ao padrão de funcionamento habitual da nossa rede elétrica, não é? Em que temos a nossa geração centralizada, fluxos de potência tipicamente unidirecionais, redes de distribuição radiais. Obviamente que este novo paradigma para o qual caminhamos vai necessariamente tornar a rede de gestão mais difícil, mais complexa. Não é? E daí que a inteligência, por isso eu disse que talvez os smart meters sejam a parte mais visível, sobretudo para todos nós, grande público, consumidores, da migração deste processo de migração para a rede inteligente, mas a inteligência vai ter que estar muito distribuída na rede e portanto, vamos... E eu acho que a chave vai ser mesmo o processo incremental, porque não há, obviamente, nem capacidade tecnológica, nem de investimento para fazer uma substituição massiva de componentes, de elementos da rede que funcionam satisfatoriamente, não é? Nesse sentido, o papel da agência reguladora, né, de você introduzir certas inovações regulatórias no sentido de ampliar a velocidade da difusão, por exemplo, com taxas de retorno mais elevados, prazos de amortização menores, né, porque se nós vamos mudar de paradigma tecnológico, nós também temos que mudar o paradigma regulatório para que você, particularmente na medida que a gente não tem um padrão definido, né? Exato. Pois. Como eu disse há pouco, há países que estão a fazer esta migração, como a Itália, debaixo de um mandato regulatório muito firme. Há outros, como a Inglaterra, o Reino Unido, Inglaterra, Irlanda do Norte e Escócia, que estão a fazê-lo num contexto de mercado, não é? Tipicamente, eu estou a falar sobretudo ao nível da distribuição, de competição na distribuição. Agora, aqui eu concordo inteiramente, o papel do regulador do setor elétrico é absolutamente decisivo na marcação desse ritmo de evolução, não é? E, de facto, o grau de recompensa, digamos assim, às empresas que vão mais longe nesse processo será decisivo para o ritmo de avanço deste processo. E particularmente, só complementando aí a sua análise, que eu acho que é muito importante, olhando aqui a realidade brasileira, é que o país, se ele tem 65, 67 milhões de consumidores, de pontos de consumo, né, e tal, também nós temos uma diversidade muito grande em termos de nível de consumo, né? Então, essa perspectiva incremental certamente vai se dar voltada para onde você tem cargas mais concentradas e mais elevadas, né? Porque não teria sentido você, onde você tem um consumo muito baixo, você entrar com isso, porque a relação custo-benefício fica completamente... Exatamente. E penso que este processo vai até propiciar e dar as condições tecnológicas, assim... depois haja, digamos, o substrato regulatório que o permita para soluções, e este é o caso que eu vou citar no Reino Unido, por exemplo, para soluções mais efetivas de sistemas pré-pago. Este processo no Reino Unido, com investimentos da ordem dos 12 bilhões de libras, em que as distribuidoras estão muito empenhadas, está a ser aproveitado por algumas para oferecer soluções muito competitivas a nível do pré-pago. Outras, por exemplo, há uma outra distribuidora, não me lembro qual exatamente das 14 ou 15 que há
no Reino Unido, que não sei se protótipo se já está no terreno, mas li isso há pouco tempo. Por exemplo, a quem conseguir baixar a ponta do diagrama de carga durante os dias úteis de semana, oferecer eletricidade ao sábado. Portanto, havendo um mandato regulatório claro, havendo a base tecnológica instalada, depois cabe também às utilities e às empresas de serviço de energia a inteligência de oferecer soluções, a capacidade de inovação de avançar para soluções que, obviamente, sejam do agrado dos consumidores. Não? Bom, professor, nós vamos encerrar aqui esse primeiro tempo do nosso... Passou depressa. É isso, assim. Mas eu só sugeriria que o professor fizesse assim as suas últimas palavras com base nesse nosso diálogo assim tão construtivo e instigante, para que a gente possa passar em seguida aos debates, porque eu já vi muita gente levantando o dedo aqui. Se eu não vi, eu vou ver daqui a pouco, né? Mas, assim, para a parte das perguntas. Ok, muito bem. Eu penso que a questão desta evolução incremental que eu falei é uma questão absolutamente chave, não é? E que quer os governos, quer as entidades reguladoras vão ter um papel-chave na condução do processo, quer em termos do ritmo a que ele ocorre, quer da sua concretização no terreno. Portanto, há no nosso sumário executivo, temos alguns desafios e habilitadores que eu, gostaria de citar para encerrarmos esta parte, que é a questão das inovações tecnológicas. Continuamos a assistir não é ainda uma tecnologia, madura, não é? A dos contadores inteligentes. Os que estão instalados em Itália são diferentes dos que estão instalados em Portugal, são diferentes dos que estão instalados no Reino Unido ou na Dinamarca, não é? Portanto, vamos... E talvez esse também seja um motivo a juntar, obviamente, à crise económica, porque neste momento há um consumidor da Europa dizer-lhe que ele teria que substituir o seu contador que está a funcionar tão bem por um novo contador, não seria fácil. Portanto, temos esta vertente das inovações tecnológicas, a que continuamos a assistir. Temos a componente do enquadramento regulatório, que é absolutamente essencial para balizar todo o processo. Há claramente a criação de novas oportunidades e novos modelos de negócio para as utilities, para as empresas de serviço de energia. Há a necessidade da criação, para além da questão da standardização de equipamentos que já falei, de soluções de tecnologias de informação e comunicação específicas para este propósito. Vai haver um grande espaço para as soluções analíticas para tratar grandes volumes de dados. Atualmente, os nossos colegas mais da área da engenharia informática e da computer science, uma das novas buzzwords é o Big Data, não é? Quer dizer, como tratar grandes volumes de dados, soluções analíticas inovadoras para tratar grandes volumes de dados e que aqui terão a ver com a grande disseminação de sensorização fina na rede e depois toda a parte de caracterização do perfil de consumidores finais. Portanto, todo o desenho dessas estratégias de migração e, por último, eu gostaria... the last but not the least, não é? A questão das implicações sociais. Há uma questão de indução das questões comportamentais no sentido de um consumo eficiente. Está absolutamente documentado na literatura e assistiu-se a isso
na instalação piloto em Évora, os consumidores a dizer: tirem-me daqui o contador inteligente porque a minha conta aumentou, a minha fatura de eletricidade aumentou. Portanto, isto está perfeitamente documentado na literatura, a questão da gestão das expectativas, não é? Não é por facto do consumidor ser inteligente, do contador ser inteligente, que o consumidor automaticamente é inteligente ou até ganha o direito a ser mais relapso do que já era na gestão dos seus consumos energéticos. Pelo contrário, digamos, há até uma responsabilidade acrescida. E, portanto, todos são desafios, não é, que acho que vamos vencer com o contributo das várias competências que existem nas empresas, que existem nas unidades de pesquisa e desenvolvimento, etc. Professor, muito obrigado. Muito obrigado. Agora para as perguntas, se vocês tiverem algum esclarecimento, gostariam de saber mais, vamos aproveitar a presença do professor Carlos Alberto. Então, levantem a mão, aguardem alguns segundos que a câmera chegue até vocês. Nós temos, inclusive, perguntas da internet. Então, vamos passar para, digamos que, fazer de modo que as perguntas sejam mais objetivas possíveis, para que todo mundo possa participar. Obrigado. Ele já tem uma pergunta aí. Vamos começar com... Minha área não é elétrica, mas eu tenho um grande interesse sobre essa parte de consumo inteligente de energia, água, etc. E tal. Bom, para ser rápido, o debate ele se baseou muito fortemente na parte econômica dos medidores inteligentes. Mas, ao lado disso, corre a parte da estratégica, a parte do meio ambiente, que também nós temos que nos preocupar com como essa energia vai ser usada, porque nós não temos energia. Embora a matriz energética brasileira seja renovável, ela é muito baseada na hídrica. Uhum. Nós temos pouco, pelo menos no meu conhecimento, de eólica e de solar. A hídrica ela é muito forte. E hoje nós estamos vivendo um momento bastante peculiar no Brasil, que as térmicas, que deveriam ser geradoras de emergência, estão hoje integradas ao sistema praticamente 100%. Então nós estamos com um problema grave. Aliado a isso, nós estamos com uma deficiência hídrica muito grande nesse ano, e que já estamos vislumbrando problemas futuros. Então, não deveríamos também pensar um pouco na parte estratégica e na parte de meio ambiente, já que nós estamos tão cobrados com relação ao carbono que colocamos na atmosfera e que nós estamos usando demais esses recursos de forma não inteligente. Então, sair um pouco do aspecto econômico, um pouco mais do aspecto estratégico e de meio ambiente, também não seria um apelo muito forte para buscarmos essa tecnologia? Sim, é verdade. Aliás, eu disse que na Europa, em particular em Portugal, uma das principais motivações é, de facto, a integração na matriz geradora de geração baseada em fontes renováveis, e como tal de natureza variável, intermitente, ou seja, o sol nem sempre brilha, mas a gente sabe que de noite não brilha, não é? Portanto, já não é mau. Mas o regime eólico também em Portugal é muito variável e, por exemplo, não tem a produtibilidade que tem os parques eólicos aqui no Rio Grande do Norte ou no Ceará, não é? E, de facto, uma das motivações essenciais é exatamente essa, não é? A diminuição dos gases de efeito de estufa no respeito pela estratégia 2020 da Comissão Europeia, não é? Que nós temos, de aumento de 20% até 2020, aumento de 20% de renováveis, diminuição de 20% dos gases de efeito de estufa e de incremento de 20% da eficiência energética. E a questão que colocou, e eu estou completamente sintonizado com essa preocupação,
prende-se muito com aquilo que eu tentei transmitir logo no início, que é o papel essencial que eu atribuo, e eu estou a pensar sobretudo na realidade portuguesa, mas eu julgo que também se pode transpor isso em certa medida para a realidade brasileira, que é a utilização racional dos recursos energéticos. É essencial. Ou seja, uma das motivações que é muitas vezes referida na literatura da área é que agora temos um paradigma baseado em a geração segue a carga, ou seja, a carga, a demanda aumenta, lá vamos nós construir mais uma central a gás natural ou eólica, ou em alguns países a carvão, então, e portanto andamos sempre a correr atrás da demanda que vai aumentar. Por outro lado, este novo paradigma assente nas redes inteligentes, eu penso que vão, e isso é apontado na literatura da área, propiciar o movimento contrário, ou seja, a carga vai seguir a geração. Okay? Ou seja, vamos tentar modelar a carga para tentar adiar, pelo menos adiar ou evitar termos que reforçar a geração e, consequentemente, reforçar toda a infraestrutura que está associada à geração. E, portanto, nesse sentido, é que eu disse que o quilowatt-hora poupado é o quilowatt-hora mais limpo que há, não é? Porque há colegas meus que já trabalharam nesse domínio, se fizermos o quilowatt-hora produzido por uma central eólica é limpo, não é? É verde, não é tanto assim se fizermos uma análise de ciclo de vida de todo o processo, desde a extração, construção das torres eólicas, transporte, impactos ambientais de vária ordem, etc. Não é? Ok, obrigado. Ali agora. Boa noite, professor. Um pouco no sentido até da geração distribuída, eu tenho uma dúvida quanto à expectativa que as próprias companhias de distribuição de energia elétrica têm na questão de, por exemplo, a gente traz para o ideal até na intervenção na fala do senhor, a questão do alto custo, por exemplo, de uma célula fotovoltaica, das residências e tudo mais. Qual a expectativa de uma influência do governo, então, de um subsídio para que seja adquirido pelo cliente na unidade individual mesmo do consumidor, poder estar adquirindo novos equipamentos para que tenha uma eficiência energética então, com certeza, esse quilowatt poupado na própria geração, né, que nós teríamos aí na própria unidade. Tem uma expectativa do governo realmente estar fazendo uma intervenção direta para a aquisição desses equipamentos, para que seja fomentado todo esse mercado? Pois. É uma questão muito, muito relevante, de facto. Em Portugal, neste momento, estamos a assistir a alguma... eu não sei exatamente qual é a situação brasileira nesse domínio, mas penso que há questões que são replicáveis. Basicamente, houve ações proativas do Governo financiando a instalação portanto, de painéis fotovoltaicos nas residências através de tarifas feed-in. Ou seja, nós, tipicamente em Portugal, neste momento, compramos o quilowatt-hora a 14 cêntimos de euro e houve uma fase inicial que, para instalações até 3,5, penso eu, ou 3,6, havia uma tarifa, portanto, eu disse que estamos a comprar a 14, não é? O cliente residencial. Havia tarifas da ordem dos 60 cêntimos. Excelente negócio, não é? Ou seja, uma pessoa vende a 60 e compra a 14, não é? Mas é a mesma residência, o mesmo consumidor. O mesmo consumidor. Se ele fosse um autoprodutor com painel solar na sua casa,
ele comprava da distribuidora 14 cents e quando ele gerava, ele vendia 60 cents. Essa Ainda época já lá vai. porque senão eu ia para lá agora. Exatamente. Não é? Essa época já lá vai. Não é? Portanto, a legislação mudou, mas só para dizer que houve políticas proativas e, porventura, demasiado, não é? Porque quem paga são todos os consumidores, não é? Que estavam a pagar isso. Mas, obviamente, que era insustentável, não é? Era também limitado o número de instalações que foram permitidas, não é? E, neste momento, há uma nova legislação sobre a microgeração, em que tem que se consumir localmente, portanto, penso que o máximo é 3,68 kVA, e 3,68 kW e pelo menos metade tem que ser consumido localmente. Portanto, só a outra metade é que pode ser vendida à rede. A tarifa ainda é superior à tarifa de compra, mas depois tem um período, penso, de 5 anos, a partir da qual decresce tipicamente linearmente para uma tarifa igual à da rede. Não é? Agora, de facto, é verdade que sem políticas proativas dos governos, provavelmente a difusão não será tão rápida quanto isso, porque o investimento inicial, há a barreira do custo inicial, não é? O investimento inicial para ter, digamos, 4, 6 metros quadrados de painéis solares ainda é razoável, não é? Os tempos de retorno do investimento, tanto quanto sei, são sempre superiores a 7, 8 anos, não é? E como muitos dos painéis solares que agora são fabricados são de fabrico chinês, com o qual é basicamente impossível competir no preço, nunca se tem a garantia que durem o suficiente para chegar ao tempo de retorno do investimento. Boa noite. Boa noite, professor Nivaldi. Boa noite, doutor Carlos. Estamos transmitindo ao vivo este Invenção do Contemporâneo especial pelo site do Instituto CPFL Cultura, onde internautas podem assistir online, além de debater e enviar questões pelo chat. O Everson pergunta: com as smart grids, será possível armazenar energia gerada a fim de utilizá-la em momentos de alta demanda? Eu penso que o armazenamento, a capacidade de armazenamento local vai ser dos aspectos mais importantes das smart grids, quer em baterias estáticas. Neste momento, a única maneira de armazenar energia de forma, digamos, rentável, diria quase decente, é em hidroelétricas reversíveis, não é? Mas eu penso que a nível local já há muitas experiências em que, quer com baterias estáticas, quer no vehicle to grid que eu citei há pouco, vai ser claramente um aspecto essencial para a tal otimização integrada de todos os recursos energéticos. Portanto, gestão da carga flexível, armazenamento, microgeração local. Não é? E já há mesmo alguns exemplos de estudos de uma segunda vida das baterias dos carros elétricos, que uma vez já tendo o seu tempo de vida útil e, portanto, o processo de carga-descarga já tendo atingido o seu limite, ou seja, havendo já degradação dos elementos químicos da bateria, podem ter uma segunda vida como baterias estáticas, digamos, lá num espaçozinho na garagem, não é, para fazer exatamente esse papel. E a questão de um armazenamento disseminado numa escala apreciável, não é, significativa, eu penso que é um elemento que mudará qualitativamente o negócio da eletricidade. Não é? Portanto, o armazenamento vai ser
quer em baterias estáticas, quer vehicle to grid, vai ser, carregamos à noite e não precisamos dele, vendemos à rede a uma hora em que a tarifa nos seja favorável, vai ser uma peça essencial que as smart grids nos vão dar, digamos, o substrato tecnológico que torna execuível isso. Boa noite, professor Nivaldi, professor Hengler. Acho que a minha questão tem muito a ver com essa confusão de definições que temos hoje do que é smart grid, do que é smart meters. Acho que tem muito overlap aí e talvez a gente perca de vista o que não é overlap e talvez a gente devesse analisar um pouco mais esse ponto. O professor mencionou aqui a análise custo-benefício do smart meter. Em alguns casos a conta fecha, em alguns casos a conta não fecha e as motivações são diferentes. Agora, eu queria que o professor explorasse um pouco os outros elementos do Smart Grid, que vão para além do Smart Meter do consumidor final. São atuadores, são sensores na rede de mais média tensão, 13.8 kV, etc. E, possivelmente, nesses casos, o caso do custo-benefício talvez já esteja fechando. Então, eu queria que o professor falasse um pouco sobre isso e dos aspectos regulatórios associados a esses novos investimentos. Pois, por isso é que eu disse que, embora seja talvez o aspecto mais visível, a questão da instalação dos smart grids, ou seja, no consumidor final, eu penso que um dos aspectos essenciais também vai ser a sensorização fina da rede ao longo de toda a cadeia, que em certa medida já existe, e daí eu ter dito que a rede, nos casos em maior ou menor escala, que a rede elétrica já é relativamente inteligente. E, portanto, esses aspectos que mencionou são aspectos essenciais, não é? Essenciais no sentido do incremento dos indicadores de qualidade de serviço. Não é? A questão e essa é uma das principais motivações que eu mencionei do incremento das smart grids nos Estados Unidos. Não é? A melhoria da confiabilidade, a gestão de avarias, a capacidade de detecção remota e mais fina e mais em tempo real de perdas, não é? E falo de perdas técnicas e de perdas não técnicas, portanto, questões de desligamento, religamento de ligações, quer respondendo a situações de congestionamento. Não é? Sabemos que depois da manhã vai haver um jogo da Copa e provavelmente aquela zona vai ficar congestionada e ter a capacidade de antecipadamente fazer religações, não é? Portanto, neste caso planeado, mas também em resposta a uma situação de avaria, não é? Portanto, uma capacidade de atuação remota de chaves normalmente fechadas ou chaves normalmente abertas, e, portanto, tudo isso de modo a assegurar a segurança de abastecimento e os requisitos de qualidade de serviço e o aumento da confiabilidade. Portanto, eu acho que, de facto, tem razão, talvez seja esse o ponto mais visível. Mas para as utilities, para os operadores de rede, a questão da inteligência ao longo de toda a cadeia, eu penso que vai ser um aspecto essencial para a melhoria da eficiência operacional de todo o sistema. Exatamente. Primeiramente, cumprimentar o professor, que acho que a palestra está indo no sentido de discutir isso, a gente não sabe direito que rumo que isso vai. E a minha visão, que eu acho que o Smart Grid, que você colocou bem, que isso vai ser uma coisa incremental igual a internet. E a primeira vez que eu fui apresentada a tal da internet, eu falei assim, esse negócio não vai pegar. Esse negócio aí era uma coisa tão quadrada, não tinha esses, né, sistemas operacionais, com gráfico, com nada, era um negócio fechado, quadrado, eu falei assim, esse negócio não vai funcionar. Hoje, eu já penso que bobagem, eu não enxerguei nada, né, disso aí. E eu acho que
questão de smart grid é o seguinte: vai acontecer, as empresas querendo ou não, o regulador querendo ou não. O regulador pode até antecipar alguma coisa, determinado incentivo que vai colocar. Agora, o máximo que ele pode fazer é não atrapalhar. Ele não acredita em padronização para isso. Eu acho que a padronização vai ser assim: eu quero que os meus medidores que vão colocar na distribuidora me deem informações tais, tais e tais, que eu quero ter um controle sobre requisitos de qualidade, sobre custo de energia e tudo. Além disso, o céu é o limite. E eu acho que tudo que a gente deve fazer é não atrapalhar que a indústria desenvolva, que as coisas aconteçam e vão acontecer. E o consumidor vai saber usar isso adequadamente. Eu não tenho dúvida nenhuma que vai, ou seja, ele vai utilizar isso tudo. Eu já fico pensando o que será o papel da distribuidora. Eu estava discutindo aqui com o Wilson, daqui a 20 anos, você imagina o que vai ser a CPFL. Entendeu? Ele falou assim: não, eu acho que 10 anos já estou em dúvida. Eu acho que essa evolução vai ser muito rápida, muito rápida. Então, eu acho que assim, o esforço grande vai ser o regulador correr atrás de mudar a regulação para se adaptar a essa possibilidade, a essa evolução que vai acontecer e verificar até forma, que pode ser que daqui a pouco a CPFL assim: eu ofereço a minha rede de graça, eu não vou cobrar mais para instalar a rede, colocar tudo, e o regulador me dá liberdade aí, que eu vou criar e vender uma série de outros serviços que com certeza vão pagar a rede, que vai poder fazer isso aí. Né? Então, eu acho que essa evolução, isso que eu queria que você comentasse, eu não sei o que vai acontecer, como vai acontecer, mas a minha visão é essa, ou seja, eu acho que quanto mais o regulador, quer dizer, vai ter que correr para acompanhar, e eu acho que as empresas também não vão ter que esperar o regulador dar o sinal, não. Eu acho que quem sair na frente, buscar um caminho desse, com todas as limitações que tem agora, mas não adianta que se eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer um novo negócio, a ANEEL vai capturar 90%. Ela vai mudar rapidamente, quando ela vai enxergar que isso vai trazer um benefício geral para todos os consumidores, que no final vai ficar mais barato para ele também. Por isso que eu gostaria que você comentasse mais se tem alguma visão dos que já estão acontecendo, essa experiência piloto, como vocês já tem de Évora e outros lugares na Europa, e onde se instalou muito foi induzido realmente pelo Estado, né, no caso da Itália e tudo, mas eu acredito que isso vai acontecer, a gente queira ou não, a empresa queira ou não, e o regulador queira ou não. Pois, exato, eu concordo, eu acho que o movimento sente-se que é imparável, não é? Mas, de facto, há nuances, não é? Enquanto em Itália houve um mandato regulatório nesse sentido, por exemplo, em Inglaterra, a evolução está a ser deixada ao jogo das forças de mercado, não é? Agora, de facto, eu acho que essa sua expressão foi muito curiosa e muito interessante, de se o regulador não atrapalhar, de facto já faz um grande serviço. Não é? E concordo, de facto, o movimento vai ser imparável, vai haver oportunidade para questões de inovação tecnológica, vai haver oportunidades para questões de ofertas comerciais de valor acrescentado. Eu penso que o consumidor final vai beneficiar e penso que tem que lhe ser dada essa perspectiva, que vai beneficiar, embora, de facto, como eu salientei há pouco também, há experiências reportadas de que expectativas exageradas, não é, nomeadamente na questão dos medidores inteligentes, geraram depois alguma frustração, não é? E isso está reportado na literatura. Há um estudo muito interessante não sei se é da Accenture, se é da Capgemini, eu penso que é da Accenture, que fez um inquérito junto a gestores de empresas elétricas de todo o mundo e também a consumidores, e enquanto a questão dos consumidores era sobretudo o impacto na conta e os custos de instalação, portanto, aspectos com os quais todos os intervenientes, desde os reguladores às empresas, às associações de consumidores, que em alguns casos têm um papel muito importante, às empresas de serviços de energia, dizia que os gestores das empresas elétricas
tinham, sobretudo, o objetivo essencial na melhoria da gestão operacional do sistema, a restauração de falhas de abastecimento, a redução dos custos de leitura de medidores. Portanto, há aqui uma gama muito vasta de benefícios percebidos para todos os intervenientes, não é? E agora dependerá muito, eu acho que este processo de migração, este processo incremental, vai ter características diferentes de acordo com os países, porque há aqui questões que se prendem com questões, diria, quase culturais, não é? De como funcionam os sistemas e as suas relações com os consumidores em cada um dos países. Mas, de facto, vai acontecer, não é? É essa a percepção absolutamente definitiva. Bom, eu queria cumprimentá-lo pela... Muito obrigado. Mais tarde, mas eu queria só dar andamento a essa colocação, essa provocação que o Nelson fez, né? Hoje de manhã nós acordamos todos e vimos aqui o Facebook comprar o WhatsApp por 16 bilhões de dólares. Na verdade, ninguém sabe como é que ele vai pagar isso, mas ele tem claramente um modelo de negócio, ou tem um ambiente de negócio que permite a ele pagar e compartilhar essa compra com seus acionistas, que especialmente porque ele tinha uma estratégia também de defesa com relação à perda de consumidores do Facebook. Eu acho que funciona assim no tema do Smart Grid também, do Smart Meter ou do Smart Grid. Na verdade, esses são instrumentos, são meios para que as empresas fiquem mais eficientes e possam ganhar mais dinheiro. Então, se ela não tiver a perspectiva de ganhar dinheiro, ela não fará. E eu acho que aí é um pouco da provocação ao próprio Nelson, porque, às vezes, a agência atrapalha nisso. Ela vê a perspectiva de uma rentabilidade maior, ela quer capturar antes de que você tenha condição de viabilizar aquele investimento. Então, eu acho que esse é um ponto. E a segunda é o do próprio consumidor. Se as concessionárias não forem capazes de oferecer ao consumidor produtos que possam utilizar aquele equipamento e ele perceba uma vantagem para ele, você falou assim, ele corta lá 3 dias durante a semana e recebe alguma coisa no fim de semana. Esse que ele vai receber ele tem que ter, é uma vantagem para ele. Porque se ele não perceber vantagem, ele não vai usar. Então, a gente tem que... E se aquele equipamento é importante para que a concessionária possa controlar melhor ele, gerir melhor a sua carga, controlar as perdas, as não técnicas, etc., ela há de criar produtos que façam ou despertem o interesse do consumidor. Então, eu acho que a lógica tem que ser, no final das contas, uma lógica de negócio sustentável. Porque senão ele se desmorona no tempo. Você fez uma referência com relação às ocorrências de incentivos na Europa. Eu acabei de voltar do nosso IPO da Renováveis há 6 meses atrás, e a única coisa que a gente colocava é, olha, no caso brasileiro, não há incentivo. Nós conseguimos desenvolver geração eólica, principalmente biomassa e PCH, de forma competitiva, sem nenhum incentivo do governo. Na verdade, o governo dá um incentivo para o consumidor especial para comprar essa energia e que faz bem para o planeta, porque não tem carbono, etc. Então, de novo, eu acho que a lógica, eu acho que me preocupa sempre muito quando, para introduzir determinada tecnologia, precisa de um subsídio. Porque a hora que você tira esse subsídio, aquele negócio não para em pé. E quando não para em pé, em algum momento, ou o consumidor não pagou, e se não pagou e não pagará, o contribuinte haverá de pagar. Exatamente. Isso não funciona. Isso não funciona. Então, e aí a minha única pergunta para você. Falou assim, na Europa, que a gente imagina que... na Europa, eu diria assim, é um campo de testes melhor, porque é um continente mais estável, cresce menos. A União Europeia abarca lá um conjunto eu diria assim, mais fácil de padronizações, etc. Mas, no entanto,
Você falou assim, olha, na Itália instalou determinado tipo de medidor, no Reino Unido um outro tipo, na Dinamarca um outro tipo. Aí é uma confusão, né? Nós deveríamos ter na partida, né, uma discussão com 1, 2, 3 padrões, e aí obviamente aquele padrão melhor, ele é que nem eu me lembro, isso é do meu tempo, não é de vocês, assim. Tinha o Betamax e o VHS. O Betamax era muito melhor, tá certo? Exatamente. Mas o VHS era mais comercial, era mais barato, etc. O pessoal deu um ano, no segundo ano já não tinha mais dúvida qual sistema que ia prevalecer. Assim funciona com isso também, né? Tem que haver um mínimo de padronização para que as empresas possam se organizar em torno de um dos padrões. Acho que nós estamos vivendo num mundo que a plataforma tem que ser global, não há que se fazer. Nós já tivemos a experiência ruim aqui no Brasil de criar algumas reservas. Esse negócio, de novo, não se sustenta no tempo, né? Então, a minha pergunta é por que está demorando tanto para que a gente tenha um esforço, eu diria assim, mais robusto de padronização desses protocolos, dessas tecnologias, para que elas possam ser absorvidas pelas empresas? Pois, eu concordo inteiramente com a parte inicial da sua intervenção. O panorama na Europa é, apesar da União Europeia ter, em alguns casos, até levado ao exagero, em muitos produtos, um esforço de padronização. De facto, neste caso, a evolução para as smart grids deixou aos países uma margem de liberdade bastante grande e que não conduziu a que os contadores inteligentes que estão instalados em Itália sejam exatamente iguais, ou os que tenham exatamente as mesmas funcionalidades, etc. Ou seja, cada um dos operadores nacionais acabou por adotar, porventura até para privilegiar a indústria nacional, não é? De adotar contadores com grande... não padronizados, não é? No fundo, não é? Embora, muito provavelmente, eu também não conheço em detalhe as características de cada modelo concreto, e suponho que tenham alguma sobreposição, mas não são claramente intermutáveis, não é? E aí é claramente uma falha. E, porventura, estamos, na analogia interessante que fez entre o Betamax e o VHS, estamos naquela fase em que esperar para ver, não é? Ou seja, houve muitos países, e aqui a Alemanha é absolutamente determinante, que estão com uma postura recuadíssima em relação à instalação dos smart meters, não é? Esperando uma definição de protocolo mais... Esperar uma definição mais estável, poder... escudando-se na tal salvaguarda que eu mencionei, de análise custo-benefício, acharem que não é favorável e, portanto, tudo... Neste momento, na Europa, tudo o que onere o contribuinte é delicadíssimo, não é? Num contexto de crise económica em que o contribuinte já está a ser chamado a pagar muitas coisas, desde os desvarios do sistema bancário até do sistema financeiro, até outros, não é? E, portanto, talvez não há a aceitação geral, pública, para entrar num esquema de disseminação em larga escala que, de alguma forma, onerasse o contribuinte, quer por via direta, quer por via indireta. Professor Carlos, professor Nivaldi, primeiro eu queria agradecer pelas apresentações, pelo debate. E a minha pergunta pega um pouco o gancho no que o Rubner falou e no que o Wilson falou.
A gente enxerga, né, as redes inteligentes, smart grids, como uma boa oportunidade de ganho de produtividade, eficiência e qualidade, mas, ao mesmo tempo, novas oportunidades de serviços e modelos de negócio para as distribuidoras. Então, nesse sentido, a minha pergunta para o professor Carlos vai no sentido de como é que ele enxerga, eu queria que ele detalhasse um pouco mais que oportunidades de serviços ele enxerga para as distribuidoras, com base nos exemplos europeus, e aí talvez comentar que utilities europeias têm mais avançado nesse sentido, e também nessa linha o papel da distribuidora nesses próximos 10, 20 anos, como é que ele enxerga isso daqui para frente. Pois, eu penso que a exploração do tal volume de dados de que eu falei, que vai ser necessariamente gerado pela disseminação das tecnologias de informação e comunicação, digamos, que acompanham a instalação dos medidores inteligentes e de toda a sensorização fina na rede, vai permitir oferecer esse tipo de serviços como digamos, um aparelho que seja instalado na casa da pessoa, que lhe faça a otimização de acordo com um certo perfil de consumo, que lhe faça o escalonamento automático das cargas, ou seja, ele parametrizar que quer o veículo elétrico carregado às 7h30 da manhã, que tem aqui um slot de tempo onde quer que a máquina de lavar funcione, de lavar a louça porque precisa da louça lavada a este instante, ou que precisa da máquina de secar roupa, que esteja o programa determinado a este instante, e isso já é execuível, né? Digamos, nós já temos conceptualmente os modelos, os algoritmos que podem fazer isso, não é? E não é assim tão difícil fazê-lo, embeber isso num dispositivo que o possa fazer. Por outro lado, o veículo elétrico vai ser uma carga importante, não é? E a agregação, a gestão otimizada do carregamento de veículos elétricos, não é? Vai poder ser também, pela importância da carga, vai ser necessariamente também uma grande oportunidade de venda de serviços de valor acrescentado. A possibilidade de haver uma entidade agregadora entre, por exemplo, digamos, um bairro, não é? Ou um bairro, não é? Ou uma série de bairros ligados a uma subestação, onde há uma série de veículos elétricos que, num certo período de tempo, se sabe que estão disponíveis para, num contexto de veículo to grid, ceder energia à rede e, portanto, providenciar serviços de regulação secundária, digamos, já também é execuível, não é? Ou seja, prospectivamente achamos que é execuível, temos a capacidade de desenvolver modelos, de desenvolver algoritmos que façam a gestão otimizada desses fluxos. Portanto, penso que foi o doutor Nelson que disse que a imaginação é o limite, não é qualquer coisa equivalente. De facto, uma vez dotados desta infraestrutura tecnológica, eu penso que vão surgir necessariamente serviços, uns mais dedicados a determinados perfis de consumidor, porque necessariamente o consumidor com um veículo elétrico vai ter uma capacidade de diálogo com a rede diferente do consumidor que tem apenas eletrodomésticos mais convencionais, não é? E depois serviços que agregações de consumidores podem prestar à rede. Não é? Se tivermos uma quantidade já razoável de veículos elétricos agregados que possam prestar esses serviços de regulação secundária, provavelmente não vai ser necessário entrar em funcionamento uma central a gás, a ciclo combinado, a pôr mais uma turbina a funcionar, por exemplo, porque nós conseguimos oferecer isso através da agregação de uma série de veículos elétricos que nós remuneramos para fornecerem energia à rede a um preço mais acessível do que entrar em funcionamento ou seja, requerer isso do lado da oferta.
Portanto, penso que vamos todos ganhar, acho eu. E obviamente, se não forem dadas contrapartidas aos vários intervenientes, não é? Nomeadamente aos consumidores finais, que lhes deem a percepção que também têm a ganhar, vai ser... ou seja, perdemos todos nessa circunstância, não é? Eu penso que isto tem que ser um jogo win-win. Então, encerramos o evento de hoje. Agradecemos ao professor Nivaldi e ao professor Carlos Alberto pela brilhante palestra que todos nós pudemos presenciar. Agradecemos a presença de vocês e lembramos que, a partir de março, nós estaremos com a nossa programação de Café Filosófico todas as sextas-feiras. Nós teremos teatro infantil, nós teremos música erudita contemporânea. Participem, entrem no nosso site, cadastrem-se, quem não é cadastrado, www.cpflcultura.com.br, e terão toda a programação do Instituto CPFL Cultura para o ano de 2014. Gostaríamos de concluir o dia com um aplauso especial para os nossos convidados. Muito obrigado. Obrigado. Pouco menos de 40, mas eu acho que esse é um dado importante nesse esforço de intercâmbio acadêmico, científico, né, que nós estamos desenvolvendo lá com Portugal, e que foi até graças a esse intercâmbio que o professor Carlos Hengler está aqui e faz parte da equipe de pesquisa desse P&D, né, o que nos assim, mostrou um avanço muito grande em relação ao Brasil é essa percentagem de energia eólica na matriz, né? Hoje nós temos 2%, 3%. E esse avanço impôs para Portugal mudanças de paradigma na operação, principalmente, né? E foi em grande parte motivado por isso que nós passamos a ter um interesse analítico muito forte sobre o setor elétrico de Portugal, porque mesmo ele sendo um país pequeno, ele tem uma matriz diversificada e tem fontes renováveis que nós não temos, que é basicamente no caso da fonte eólica e também um pouco de fonte solar. Né? Sim, sim. É ainda residual, mas já há algumas instalações de alguma dimensão. Tá, então, do geral, agora vamos tratar do tema que é a questão de geração distribuída, geração inteligente, distribuição inteligente, né, que tem a ver com geração distribuída. E aí eu vou fazer uma analogia a um dos programas passados aqui, que nós tivemos a oportunidade de ter aqui presente. O Dr. Hübner, que inclusive está aqui presente, certamente vai lhe fazer algumas perguntas, né, instigantes na parte dos debates, né? Eu me recordo claramente, algo que chamou a atenção foi uns slides que ele apresentou, comparando setores de infraestrutura e algumas atividades econômicas, como é que eles tinham mudado ao longo do tempo do ponto de vista tecnológico, né? Ele, até me lembro de uma foto do telefone, né, e o celular hoje. E quando chegou no setor elétrico, ele de brincadeira mostrou um medidor de 1920 e um medidor de 2000 e praticamente só mudou a marca. Né? Mas ali a tecnologia era a mesma. Né? E me parece, aí eu vou entrar então assim, no tema, né? Me parece que essa questão de geração distribuída significa uma grande transformação tecnológica que está se impondo ao setor elétrico. Exatamente. Eu penso que, embora estas categorizações pequem sempre por ser um bocadinho redutoras, eu diria que, enquanto na Europa esta migração para as smart grids, e eu penso que com as smart grids necessariamente vai ter que ser um processo
que talvez tenha algum paralelo com o do desenvolvimento da internet, ou seja, um processo incremental, não é? Penso que todos nós ainda nos lembramos dos dial-up modems, etc., e depois passamos para o ADSL, e depois para a fibra. Eu penso que vamos assistir na migração para as smart grids a um processo incremental deste tipo, de que os smart meters serão talvez a peça essencial, mas não a única. Eu dizia que, embora estas classificações possam ser um bocadinho redutoras, Acho que já na última já era ele. É que acho que você fica concentrado sinalize quando tiver faltando. Quantos minutos você conta? Em geral, 50 minutos, A hora. Aí o relógio está funcionando lá em cima. Não, de qualquer forma, Aí a gente vê a hora, são 8, 7h15, 8h15. de qualquer forma, se estiver estourando, eu faço pausa. Boa noite aos presentes e aos internautas que estão nos acompanhando, como sempre, na internet. Sejam todos bem-vindos à gravação do programa especial Invenção do Contemporâneo. É um programa de cultura do Instituto CPFL. Esse evento especial integra a série A Energia na Cidade do Futuro, programa formulado pela Diretoria da Estratégia de Inovação em parceria com o GESEL, Grupo de Estudos do Setor Elétrico da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e Roland Berger. O programa vem debatendo e propondo soluções energéticas sustentáveis e inteligentes, relevantes para o setor elétrico brasileiro. No programa de hoje teremos Carlo Alberto Hengeler com o tema A Evolução para as Smart Grids, uma abordagem prospectiva de tendências e efeitos no negócio da distribuição. Após o encontro, o convidado irá debater com a plateia, portanto, vão pensando nas questões-chave, né, que vão ser levantadas. Desliguem os seus telefones celulares, por favor. E para falar um pouco sobre o módulo e a série de encontros, e também sobre o palestrante, chamo agora ao palco o curador, o professor Nivaldo José de Castro, que irá conduzir o evento de hoje. Então, vamos recebê-lo com aplauso. Já aprendi. Eu já aprendi. Bom, boa noite para todos. É um grande prazer estar aqui inaugurando a temporada 2014, uma temporada com pouca chuva, mas a gente chega lá, né? Hoje nós estamos, então, no 5º programa, né, da série. Na realidade, é o 5º tema que nós estamos analisando dentro desse P&D que a CPFL faz, né, através dessa política pública coordenada, estimulada pela ANEEL, né, que é a energia na cidade do futuro, né? Nós viemos trazendo questões mais gerais e agora a gente está indo para questões mais específicas, particularmente aqui a de hoje, que vai tratar sobre essa questão de geração distribuída, tá? E nós vamos ter o prazer de ter um professor especialista no tema, que fala a nossa língua, mas com um sotaque um pouquinho diferente, né? E eu pediria que Talvez na Europa este movimento seja, sobretudo, conduzido pela elevada percentagem de geração distribuída, geração de natureza intermitente, sobretudo eólica, e em tornar o consumidor final uma peça mais ativa do sistema, não é? Nomeadamente em transformar a demanda
num recurso energético com capacidade de controlo e de gestão. Portanto, num contexto de otimização integrada dos vários recursos energéticos. Por contraponto, talvez nos Estados Unidos, que em certa medida estão mais avançados, nomeadamente na instalação mais massiva de contadores inteligentes, o núcleo seja, digamos, a preocupação central seja a questão de confiabilidade do sistema, ou seja, dotar o sistema elétrico de uma confiabilidade acrescida, ou seja, com um enfoque talvez maior nas questões de qualidade de serviço, que talvez, do meu conhecimento, naturalmente não tão completo como o vosso, seja um fator também determinante no Brasil, porque sendo a matriz energética brasileira essencialmente de fonte renovável, não é, grande hídrica, as questões de qualidade de serviço penso que terão talvez um peso maior na direção deste processo de migração de que eu falei. Quer dizer, na sua opinião, a distribuição inteligente lá na Europa, a geração distribuída, foi em grande parte motivada pelo fato de você ter uma matriz onde tem uma predominância muito grande de fontes não renováveis. A questão de emissão de CO2 também certamente deve ter contribuído. Né? E enquanto que nos Estados Unidos, e na sua análise, que até nós concordamos, no Brasil uma difusão dessa não vai se dar por esse motivo, porque a nossa matriz é muito renovável, seria em busca da qualidade, a possibilidade de você melhorar a qualidade do serviço. De melhoria dos indicadores de qualidade de serviço. Agora, lá em Portugal, houve também melhoria da qualidade de serviço? Sim, tem havido uma melhoria constante da qualidade de serviço. Quando se fala em rede elétrica inteligente, eu acho que devemos ter algumas cautelas, porque, de facto, acho que a rede elétrica já é bastante inteligente, não é? Mal estaríamos se não fosse. De facto, as smart grids, a rede inteligente de que agora falamos, não vai nascer do nada, não é? Tem já uma base tecnológica bem consolidada e é por isso que eu há pouco pus a tónica na natureza incremental deste processo, não é? De que a instalação dos smart meters será talvez a peça essencial até do ponto de vista da percepção do consumidor, não é? E do público em geral, mas que terá outras componentes, nomeadamente a nível de uma sensorização mais distribuída e o que joga muito em especial a eólica. 1 kWh verde pode ser mal utilizado ou pode ser desperdiçado, enquanto 1 kWh poupado, por definição, é poupado. E, portanto, a questão da eficiência energética é-nos particularmente querida no nosso trabalho de pesquisa. Aí eu queria aproveitar só para esclarecer, esse programa do PEPEX é um pouco análogo ao programa de P&D que nós adotamos aqui no Brasil através da ANEEL. Lá o PEPEX é promovido pela ERSE, que é a agência reguladora do setor de energia de Portugal. As metodologias que são diferentes, mas são uma expressão de política pública voltada para o desenvolvimento da tecnologia e da difusão da tecnologia no setor de energia elétrica. Tá? Agora, o professor tocou num ponto que talvez seja interessante aqui nós termos uma breve e sucinta descrição da estrutura do setor elétrico de Portugal, para que a gente possa entender que esse desenvolvimento tecnológico do smart grid, das redes inteligentes, possivelmente eles têm motivações diferentes entre o Brasil e Portugal. Eu gostaria de explorar isso, mas para que a gente tenha fundamentos nesse conhecimento, se o professor pudesse, bem rapidamente, explicar como é que é a matriz elétrica de Portugal.
Pois, neste momento o mercado está liberalizado, quer na geração, quer neste momento no retalho, no varejo, no segmento da comercialização, com múltiplas empresas. Aliás, neste momento estamos a assistir a um grande incremento, aliás, impulsionado pela legislação, para os consumidores domésticos deixarem o comercializador de último recurso, portanto, cujas tarifas são ainda reguladas pela ERSE, e passarem para um dos comercializadores que estão no mercado liberalizado, portanto, já no segmento, na parte final da cadeia de valor do sistema elétrico, portanto, mesmo no varejo, no retalho. E a matriz, assim, lá, como é que é a composição da matriz? Que me parece que Portugal fez um esforço muito grande de investir em fontes renováveis. Sim, sobretudo, portanto, temos as grandes hídricas. Este grandes, obviamente, tem que ser entendido à dimensão de Portugal e não de um país de dimensão continental como o Brasil. Nos últimos anos tem havido um grande incremento, agora, nos últimos 2, 3 anos, a desacelerar, fruto também da crise económica, da crise financeira e económica que estamos a viver na Europa e com particular intensidade em Portugal, mas a potência instalada eólica neste momento é da ordem, julgo, dos 4.600 megawatts. Em percentagem daria quase uns 40%. Portanto, sim, exatamente. 40%? Em cerca de 18 mil megawatts de potência instalada. Então, o professor Carlos Hengler viesse aqui para que a gente possa começar esse debate e embate de 60 minutos. Por favor, uma salva de palmas assim para o professor. Tudo bem? Bom, vamos sentar aqui. Muito obrigado. Bom, professor, primeiro queria agradecer, eu sei que o senhor vem de longe, de uma terra tão querida para todos nós, né, que é a nossa segunda pátria, para não dizer a primeira, né, e de uma cidade maravilhosa que é Coimbra, né, que ajudou muito a formar a intelectualidade brasileira lá desde o século XVIII, né, praticamente, né. E aí eu queria iniciar, se o professor pudesse me dizer um pouco qual é a sua atividade acadêmica lá naquela universidade tão bonita. Muito bem, muito boa tarde a todos. Eu gostaria de começar por agradecer o gentil convite à CPFL Cultura para participar numa iniciativa tão interessante como esta, de debatermos em conjunto temas da atualidade no âmbito do setor elétrico e energético em geral. E agradecer também ao professor Nivaldo Castro. Eu ia para dizer um velho amigo, mas acho que tenho que corrigir, um antigo amigo, para não ser mal entendido. Eu trabalho no Departamento de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores da Universidade de Coimbra, digamos, alma mater da língua portuguesa, se está aqui alguém de Lisboa ou do Porto que me perdoe, não é? E o meu trabalho nos últimos anos tem sido, sobretudo, na área, por um lado, da pesquisa operacional, da otimização e dos sistemas de apoio à decisão, com particular enfoque no setor elétrico e, mais especificamente, na área da promoção da eficiência energética. No nosso Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento, designado por Inés de Coimbra, Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, temos tido o prazer de colaborar com um dos principais atores do sistema energético, em particular elétrico português, a EDP, exatamente na concepção e na avaliação das medidas de promoção da eficiência energética que as empresas do grupo EDP apresentam à ERSE, o nosso regulador dos serviços energéticos, no âmbito do chamado
Plano de Promoção da Eficiência no Consumo de Energia Elétrica. Não é? É o PPEC. O PPEC, não é? que tem tido uma ação decisiva ao convocar de forma competitiva os atores do sistema energético, desde as empresas especificamente do setor até agências de energia, englobando também um concurso para empresas que não são do setor, mas com especial interesse, em que, por exemplo, grupos ecologistas, associações de defesa de consumidores, etc. Não é? Portanto, tem sido muito grata esta colaboração numa área que nos parece absolutamente essencial, que é da eficiência energética. Apesar da aposta a que se tem assistido em Portugal, e penso que agora também no Brasil, nos últimos anos do investimento em geração com fontes renováveis,